Fala pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos continuar nossas aulas então sobre a hipófise, né, que é uma glândula endócrina. Nessa aula a gente vai focar na neurohipófise, tranquilo? Pessoal, vamos só recordar que a hipófise ela é dividida em duas porções, certo? A adenohipófise, que foi o nosso foco da última aula, e nessa aula aqui a gente vai conversar então sobre a neurohipófise, que se divide em pars nervosa, né, ou porção nervosa, e nessa porção que ela fica mais fina, em infundíbulo. Tranquilo? Pessoal, a neurohipófise ela tem uma particularidade de que, na verdade, ela não produz nenhum hormônio. Ela, na verdade, armazena os hormônios para, então, liberar quando vier o sinal. Então, quem que está produzindo esses hormônios? Esses hormônios são produzidos por dois núcleos, certo? Que ficam na porção do hipotálamo. E quais são esses núcleos? É o núcleo paraventricular, e também o núcleo supraóptico, certo? Núcleo supraóptico. Então, essas duas porções são, então, os verdadeiros responsáveis por produzir hormônios, certo? Então, eles produzem hormônios. Quais hormônios que eles produzem? Eles produzem dois hormônios, os dois importantes para o nosso organismo. São eles a oxitocina e a vasopressina arginina, que é carinhosamente apelidada de ADH. Tranquilo? Daí o que vai acontecer? Os núcleos produzem os hormônios e estes hormônios vão ser levados, então, para a porção nervosa. E essa porção nervosa, então, ela é formada por axônios não mielinizados, em que acontece o armazenamento de hormônios na estrutura chamada corpus de Hering, certo? Ou Hering. Então, nessa porção da neurohipófise, tem esse armazenamento de hormônios. E a porção final dos axônios estão em contato com os capilares sanguíneos. Então, no momento que vem o sinal para que eles possam liberar, eles já liberam na corrente sanguínea, podendo liberar a oxitocina ou a vasopressina arginina, o ADH. Tranquilo? Vamos recordar, então, um pouco de como que acontece a histologia dessa porção. A gente viu um pouco na nossa primeira aula sobre a hipófise, em que nós podemos observar marcadamente a diferença da neurohipófise para a adenohipófise, né? A porção da adenohipófise, ela é a porção mais corada, certo? Essa porção aqui, então, corresponde à adenohipófise. E essa daqui, especificamente, é, então, a pars distalis, tranquilo? Ou a porção distal. Essa outra porção aqui, que apresenta essas massas que eu estou marcando aqui, também faz parte da adenohipófise, certo? Mas ela é da parte intermediária, ou pars intermédia, certo? E a última porção que a gente vai marcar, então, é a que compõe a neurohipófise, certo? Por que ela é fracamente marcada? Porque vamos lembrar que ela é formada principalmente por axônios não mielinizados, ou seja, semelhante ao nosso tecido nervoso. Então, quando a gente vai comparar estas duas regiões, a gente percebe a diferença da adenohipófise para neurohipófise, principalmente pela marcação destas células, certo? Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre a neurohipófise, vamos ver quais são os efeitos dos hormônios que ela vai estar, então, liberando, né? Lembrando que quem produz são os núcleos paraventricular e supraóptico, e a neurohipófise, então, armazena e libera. O ADH, pessoal, ele vai ser liberado quando ocorre um aumento
da nossa pressão osmótica, ou seja, foi percebido um aumento da pressão osmótica no plasma, vai ter a liberação do ADH e a primeira função vai ser aumentar a reabsorção de água nos rins, certo? Ou seja, o rim não vai estar secretando tanta água, essa água vai fazer parte do plasma, fazendo então com que ocorra a diminuição da pressão osmótica. Tranquilo? Além disso, o ADH faz com que ocorra uma vasoconstrição moderada nas arteríolas. Mas, pessoal, acredita-se que essa vasoconstrição ela não é forte o suficiente para causar um aumento na pressão arterial, ou seja, causar uma hipertensão. Tranquilo? Seria um efeito mais leve para tentar reverter a parte da pressão osmótica. Tranquilo? Mas um exemplo, pessoal, bem prático do ADH. Quando a gente consome bebidas alcoólicas, o nosso ADH ele é suprimido, ou seja, o álcool ele vai inibir a liberação de ADH, certo? Ou seja, se o ADH faz com que tenha reabsorção de água nos rins, se a gente não tem ADH, a água vai estar sempre presente na nossa urina. Isso faz que quando tem ingestão de bebidas alcoólicas, a gente vai seguidamente no banheiro. Agora a gente já sabe por quê, porque o ADH está inibido. Tranquilo? Então, o nosso outro hormônio liberado da neurohipófise é a ocitocina, em que ela faz duas funções importantes. Ela é responsável pela contração do músculo liso no útero no momento do parto, né? E também das células miofiteliais da mama no momento da amamentação. Então, nesses dois efeitos, a ocitocina que vai estar sendo liberada, presente e atuante para que ocorra a contração do músculo liso no útero, para que então o parto possa ocorrer, e das células miofiteliais da mama, liberando então o leite para a mãe poder amamentar o seu filho. Tranquilo, pessoal? Essa foi nossa aula então sobre a neurohipófise, em que a gente viu que ela não produz, apenas armazena e secreta os hormônios ADH e ocitocina. Nossa próxima aula vai ser sobre glândula pineal. Até lá, beijo!